Boa noite. A paz do Mestre esteja com todos. Na época mais difícil de todos os trabalhos que o Mestre empreendeu, foi aquele em que ele foi buscar as pessoas as quais iriam fazer parte do seu trabalho. Queria auxiliá-lo para que pudessem ele fazer com que a divulgação do que ele traria, aquelas pessoas assim o fizessem, propagando-se um através dos outros, fazendo as conquistas necessárias. Mas vejamos que ele foi buscar não as pessoas intelectualizadas, não as pessoas que tinham a sabedoria, mas sim aqueles homens, os quais ele via nos pescadores, aqueles homens simples, humildes, dos quais ele poderia fazer com que o seu trabalho florescesse com esses homens, com essas pessoas as quais até então não tinham noção nenhuma a respeito do ensinamento que ele iria trazer, o ensinamento que iria deixar para a humanidade, o ensinamento que estaria para nós a nossa libertação. Ele trabalhou esses homens de uma forma que, ao começar a falar a respeito do seu propósito aqui na Terra, ele trabalhou o interior das criaturas, mostrando às criaturas como deveriam se proceder diante das mais diversas situações que eles iriam enfrentar. As diversidades dentre as pessoas, dos pensamentos, das ideias e também dos interesses que cada um teria, então todos teriam que estar preparados para esse trabalho. É como se fosse um psicólogo em que iria a pessoa ser trabalhada para poder vamos dizer assim, criar situações em que ele mesmo pudesse se transformar. Então ele ia fazer com que essas pessoas tivessem dentro de si um comportamento diferenciado. Mas para isso, ele falava simples para esses homens, para que eles entendessem qual era a missão que cada um ia ter e a responsabilidade que cada um iria ter diante das suas vidas, porque dali para frente eles seriam os divulgadores da Boa Nova. E Jesus começou então a falar para eles como seria o trabalho, de que forma iria fazer com que eles entendessem. E assim, quando reunia-se em multidões, que Jesus começava a falar, Jesus começava a dizer coisas que até então aquelas pessoas ficavam petrificadas diante das colocações, porque não conhecia nada daquilo que ele estava trazendo. Era ensinamento do plano espiritual, que estava sendo legado à humanidade, para que a humanidade entendesse qual era o papel de cada um aqui na Terra, como iria se exemplificar desta ou daquela forma as situações que cada um ia ter. E com isso, ele mostrou que a simplicidade era uma ferramenta pela qual as pessoas poderiam adentrar a uns caminhos mais suaves. Os humildes, aqueles que estavam diante de situações que muitas vezes as pessoas pensam que ser humilde é aquela pessoa que não tem voz, que não pode dizer nada. Mas, no entanto, com Jesus era diferente. Era a pessoa exemplificando a sua posição diante de várias situações, mesmo que fosse questionado de diversas formas, eles teriam uma postura, e essa postura era fazer com que a pessoa entendesse, no seu silêncio, uma transmissão de um pensamento tranquilo e calmo, fazendo com que aquela criatura que estivesse à sua frente se tornasse também uma pessoa calma no seu falar, no seu gesticular, porque ali estava entendendo que aquele que estava à sua frente, lhe falando,
falava com palavras que até então ele mesmo desconhecia, porque ele estava sendo imbuído pelo plano espiritual para que pudesse transmitir àquelas pessoas aquelas palavras suaves, mas cheias de energia, para que cada um entendesse a sua posição. E isso fez com que ele, no longo do trabalho, ele mostrasse como era que deveríamos proceder, mostrando a caridade como a forma pela qual poderíamos adentrar o mundo dos espíritos e chegar até o Pai, como também mostrar que deveríamos ser benevolentes, indulgentes e, sobretudo, perdoar. Então ele dizia, diante de qualquer coisa que alguém fosse atacado, que perdoasse. E isso ele dizia de uma forma que ele demonstrava. Ele foi realmente atacado de diversas formas, para que ele pudesse mudar a sua posição, o seu pensamento, as suas ideias, o trabalho pelo qual ele veio aqui à Terra para diversificar este trabalho para nós. Mas ele posicionou-se de tal forma que em todo momento era Jesus, em toda situação. Não diversificava em momento nenhum. Ao contrário, ele mostrava que tinha uma autoridade interior. E essa autoridade ninguém iria tirar dele. Com isso, passou a incomodar aqueles homens da época, as autoridades da época. Porque ele tinha uma postura. Ele sabia como conduzir a palavra àqueles que estavam em busca de alguma coisa para então prendê-lo. E ele sempre dava algumas saídas que deixava que eles ficassem atônitos, porque não esperava as respostas que Jesus dava. E dentre elas foi essa em que ele mostrou à humanidade, em todos os sentidos, que para nós sermos livres de qualquer situação, é preciso perdoar. Seja a quem for, não importa a quem, porque a situação que se apresente, por maior que ela seja, só atinge aquela pessoa se ela realmente der a importância devida. Do contrário, ela não surtirá o efeito que está se esperando. E ele demonstrou isso de uma forma muito simples. Quando os escribas e fariseus apresentaram a mulher adúltera, que tinha sido pego em adultério, e então disseram para ele que a lei mosaica mandava que ela fosse apedrejada em praça pública, até a morte. E então pergunta para ele, e o senhor? E você, o que é que diz? Ele simplesmente olhou para a multidão, abaixou-se e ficou escrevendo. Mas começaram a inquiri-lo novamente, porque queriam procurar um meio de fazer que ele se contradizesse e pudesse então, assim, prendê-lo. Mas Jesus levantou-se, olhando aquela multidão e disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele faz essa alusão, o impacto na consciência, principalmente daqueles já com mais idade, foi tocada, foi alertada. E eles então começaram a jogar as pedras e saírem. Por quê? Eles sabiam de tudo que havia feito, mas que até então ninguém tinha dito com aquelas palavras que Jesus disse diretamente a eles, instigando a sua consciência para que eles acordassem. Eles entenderam, saíram, e então Jesus olha a mulher e pergunta, cadê os teus acusadores? Foram, Senhor. Eu não te acuso. Vai, mas não peque mais, para que não venha sofrer coisas piores. Quando Jesus se refere a coisas piores ou maiores coisas, quer dizer o quê? Que no futuro poderia sofrer as sanções dos atos que praticassem dali para frente, porque era um somatório
E este somatório iria fazer com que houvesse no futuro a essas pessoas determinadas perseguições, o que ocorre porque aquele que está livre do corpo físico passa a perseguir o que está aprisionado num corpo físico. Era isso que Jesus estava alertando àquela época, para que ninguém fizesse nada que viesse se comprometer com o futuro. Se queria estar isento de alguma coisa, os momentos era ali, naquela hora, buscar se reconciliar, buscar sanar aquela situação para que não viesse a sofrer as sanções que cada um mesmo se impõe. Essas sanções que cada um se impõe é que nós não nos lembramos. Aí dizemos sempre que Deus está nos punindo de alguma coisa. Não, Deus não está nos punindo, ao contrário. A punição é nós mesmo que estamos nos colocando, porque há um passado. E esse passado, Jesus já havia nos lembrado há muito tempo. Que quando ele chega e fala para os seus discípulos, Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar as ofensas que eu venho a sofrer? Aí diz 7 vezes, 77 vezes. Depois Pedro pergunta novamente e diz: Pedro, 7 vezes, constantemente as ofensas que você vier a sofrer, ou seja, permanentemente as ofensas que forem colocadas para nós devemos perdoar e não pegar e ficar conosco com um sentimento vingativo, que isso vai prejudicar cada um de nós. Isso vai nos trazer coisas muito sérias no futuro. E se não queremos sofrer, não é melhor que nós então façamos como Jesus veio nos trazer essas lições, de que devemos, a primeira coisa é perdoar. Porque este é um medicamento pelo qual a criatura jamais irá sofrer sanções. Porque ela cometeu a falta, ela vai corrigi-la imediatamente. E ao fazê-la, mesmo que a pessoa a quem ela se dirija e peça perdão não aceite, ela está fazendo a parte que lhe compete. Ao outro, por não aceitá-la, é problema dele. Mas aquele que foi o autor da ofensa, ele está pedindo perdão por ter agredido alguém. E isso vem fazer com que ele se sinta bem em todos os momentos. É por isso que diz, dormir tranquilo com a consciência, porque está sanado o problema. Ora, se nós formos olhar tudo isso, nós vamos ver que as lições do Mestre Jesus são as mais simples possíveis, nos dando o direcionamento de comportamentos. Comportamentos esses que vai nos dar condições de amanhã vislumbrar uma luz melhor em nossos caminhos. Não vamos ficar presos a raivas, a ciúmes e assim sucessivamente, que só vai nos trazer danos. E danos esses que nos levam até os hospitais, porque vamos ficar enfermos diante dessas situações. E ele, quando fala para perdoar, ele diz uma outra coisa também, que ele trouxe consigo e demonstrou aos discípulos e a todos nós: amar aquele que te ofende. São duas coisas difíceis para nós realizarmos: o perdoar e o amar. Ora, como é que eu vou perdoar alguém que me ofende? Eu não concebo, na minha real situação, de desconhecer este lado do ensinamento do Mestre Jesus. Então eu tenho que revidar, para demonstrar à sociedade que eu não fiquei paralisado diante daquela ofensa. Eu tenho que ofender. Então vejamos que esse degladiar de ações vai gerar uma violência.
E essa violência vai fazer com que alguém de uma das partes venha sofrer danos maiores, até às vezes com a perca da vida. E a infração que o outro comete vai ter mais um, vai ter mais um crime sobre a sua cabeça. Ora, então nós devemos ver que é preferível, em muitas situações, silenciarmos do que, então, nós lançar palavras agressivas. Daí o mestre nos dá uma outra lição para que aprendamos em coisas simples. É ouvir sempre e falar menos. Por quê? Porque quando nós falamos, nós soltamos várias palavras que às vezes nem percebemos que elas estão feito dardos, ferindo pessoas. Quando ouvimos, nós analisamos a situação e o que é que pode ser dito para não criar uma situação maior, para que não venha criar danos que a pessoa que pode se levar até à morte. Então é preferível nós silenciarmos. Daí os grandes sábios fazem isso. Ele ouve mais do que fala. E as pessoas ficam se perguntando por que ele ouviu e não disse nada. O silêncio dele já está demonstrando, nos dando uma resposta, de que nós devemos também nos silenciar diante daquela situação para não causar danos a nós mesmos. Para que não sejamos o pivô de alguma contenda que venha nos colocar em grades ou nos cemitérios. Então vejamos que esse alerta não é de agora. Já é mais de 2000 anos que Jesus veio trazer a nós. Então vejamos que, mas eu não sou capaz de perdoar. Porque ainda não trabalhou o perdão dentro de si. Imaginemos nós o que seria de Maria Magdala se Jesus não a perdoasse. Como é que ela estaria? Qual era a situação dela? Quando Jesus olha para ela e diz: eu perdoo os teus pecados. Jesus deu àquela criatura uma injeção de ânimo, de uma energia que até então ela não conhecia, que foi envolvida de tal forma que ela passou a segui-lo sem lhe perguntar nada, sem lhe pedir nada. E foi bebendo desta água que Jesus dava, que ela se transformou e foi também transformar outras criaturas. Foi se doar por amor aos leprosos. Então ela chegou ao ponto de ela entender a mensagem de Jesus, que ela se doou e foi amar aquelas criaturas, rejeitadas pela sociedade. Então dali ela soube como fazer para perdoar a todos de uma forma que não viesse a dar ensejo para que a criatura voltasse a revidar alguma coisa. Ora, se diante de tudo isso nós estamos ainda numa era muito boa e que nós não sabemos como perdoar, lembrando sempre que ele diz o alerta: quando estiver a caminho com o teu desafeto, que é a estrada em que nós estamos, reconcilia-te com ele, ou seja, vai até ele, pede perdão. E se é aquele que era teu amigo se tornou inimigo, faz com que ele se torne novamente o seu amigo. Insiste, vai, conversa e transforma a criatura.
Não deixe que ela fique maquinando as coisas ruins na sua mente para a destruição de si e dos outros. Jesus já queria impedir tudo isso que ocorresse, para que nós não sofrêssemos mais do que a carga que já trazemos de sofrimentos em nós mesmos. Era amenizar toda essa situação, não deixar extravasar aquilo que deveria ficar para trás e nós a projetarmos no presente. E ele nos diz: ama-te para que possas amar os outros. Perdoa-te para ter a capacidade de perdoar alguém. Pelo entendimento que ele nos dá, demonstra claramente que o caminho é sempre o perdão e o amor. Porque quando ele falou em amor, as pessoas ficaram extasiadas porque não sabia que palavra era aquela. Como é que se contagiava uma pessoa com a outra neste amor? Ele mostra a vivência daquele que era tido como malfeitor com aquele que está no caminho reto da vida. E veja que ele trabalhou com essas pessoas. Ele foi em busca dessas pessoas para redimi-la, para trazê-la à sociedade da qual ela foi banida. Ele demonstrou em todos os momentos como nós realizarmos o trabalho. É um trabalho grandioso? É. De missão impossível? Não. Tanto é que os discípulos que não tinham leitura, não eram letrados, passaram então a trabalhar os seus ensinamentos às outras criaturas e elas passaram a entender. Até os seus discípulos, alguns deles que não queriam aceitar, terminaram aceitando porque via que era o caminho que ia levar ao Pai. E ele, trabalhando isso, demonstrou de uma forma simples, não é coisas de outro mundo, mas a coisa simples, perdoar. Ora, Divaldo, não vou contar a história toda que ele tem na psicologia do perdão. Eu não vou contar a história toda, mas são trechos dos finais em que os turcos invadiram a Armênia e de lá então ceifaram tantas vidas. E o comandante de uma dessas tropas vai à casa de duas jovens e lá extermina os seus pais diante delas. A menina de 13 anos, então, é dada para os soldados satisfazerem os seus instintos selvagens. E ela foi conduzida a um bordel que pertencia a esse comandante, sofrendo as maiores humilhações possíveis que podemos imaginar. Não vou relatá-las porque é um pouco chocante. Mas ela teve uma oportunidade de fugir. Fugiu junto com as outras, junto com ela, e voltaram para a Turquia. O caminho que ela encontrou para não ser encontrada. Lá chegando, ela começou então a trabalhar e pensou, vou estudar. E então começou a estudar e se formou em enfermagem. Começou a trabalhar no hospital. E eis que um dia chega um cidadão lá nesse hospital, numa situação deplorável, em que alguns membros dele já estavam faltando, como se fosse a lepra, e que os outros enfermeiros, nenhum queria tomar conta dele. E então o médico chegou para ela e perguntou, olha, chegou uma pessoa que é assim, assim há pouco, nessa situação assim, assim, assim. Você quer ir vê-la? Se vou.
Foi com ele, quando viu a situação, aí o médico pergunta para ela: você quer cuidar dele? Ela disse: vou cuidar dele. E ela começou então a ministrar os medicamentos, cuidando dele, dia e noite, dia e noite. Ele melhorou, ficou bom, e então foi agradecer ao médico por ter tratado ele, por ele ter ficado bom. Ele disse: não agradeça a mim, agradeça a ela. Foi ela quem cuidou de você, foi ela que te curou. Aí ele foi agradecer a ela. Aí ela chegou e disse: o senhor não se lembra, mas o senhor entrou na Armênia, num povoado, em que matou meus pais e jogou minha irmã para que os seus soldados fizessem as serviços que eles iriam fazer. E eu fui para um bordel que lhe pertencia. Aí ele fez: você me reconheceu? Ela disse: sim, lhe reconheci. E por que não me matou? Eu disse: porque eu sou cristão. Porque eu vi um homem dizer que devemos perdoar os nossos inimigos, os nossos algozes. Porque a vítima nunca esquece o seu algoz. E ela o reconheceu. Ela o perdoou, cuidando dele. E no fim ela diz isso. Então daí nós podemos ter uma ideia como as transformações de um conhecimento podem nos conduzir a coisas melhores. Ela sentiu tudo o que sentiu, mas foi capaz de perdoar. Para a sua tranquilidade, para a sua harmonia interior, ela conseguiu fazer uma coisa que muitos de nós jamais o faria. Se fosse assim, nós teríamos aquele sentimento de quê? De vingar-se imediatamente. Era isso que cada um de nós iria fazer. Mas ela compreendeu a mensagem de Jesus. Por isso que ela disse: eu ouvi um homem dizer que perdoar é o caminho que nos leva ao alto. Daí, aí nós temos uma ideia de tudo isso. Uma outra que ocorreu e que às vezes nós não damos importância e passa esporadicamente em jornais, de uma senhora lá em Minas Gerais, em que o filho foi assassinado. E ela, então, passou a visitar o assassino do seu filho na penitenciária. E ela, sempre indo lá. E este cidadão, toda vez, começava a chorar. E um dia perguntou para ela: por que a senhora vem me visitar, eu que tirei a vida do seu filho? Ela disse para ele: eu perdi um filho, mas ganhei outro. Olha o perdão que ela deu para ele, chamando-o de filho, não tendo uma acusação nenhuma contra ele, não julgou ele de hipótese alguma pelo ato que ele praticou, simplesmente disse: ganhei outro filho. Quem de nós faria isso? Ninguém faria isso. São espíritos que já vêm talhado para fazer demonstrações a nós dos ensinamentos do Mestre, para entendermos que o perdão é a forma de amar. E que quando nós amamos, nós entendemos Jesus, nós lhe compreendemos a sua passagem, a sua missão aqui na terra. Nós fazemos com que o amor sobreponha-se a qualquer ato que seja, por mais vil que ele seja. O amor destrói aquelas facetas
de pessoas más quando nós mostramos para ela amor. Quando demonstramos a ela que não temos nada para lhe dizer, esquecer o ato que aconteceu e não ficar sempre remoendo aquilo que passou. É o esquecimento total. Esse que é o perdão. É a totalidade de tudo aquilo que foi o pivô daquela situação. Então, as mudanças são essas. Porque quando se diz perdoar, alguém, quando nós estamos entabulando conversações e aconteceu um fato que gerou uma discussão e tudo mais, aí a pessoa diz, não quero saber mais de fulano e tal, e começa a jogar energias negativas contra aquela pessoa. Só que essas energias vão e voltam, nos causando ainda mais inquietações, porque aquele que está sendo o alvo, ou aquela que está sendo o alvo, não está sentindo tanto como eu estou sentindo, porque gostaria de ver aquela pessoa desesperada, sofrendo bastante, e no entanto não ver nada disso. Quem está sofrendo sou eu. Ora, o perdoar é de tal forma de mudanças comportamentais que nós mesmos nos estranhamos quando o fazemos. Nós sempre dizemos às pessoas, eu te amo. Mas que amor é este? É o amor ao qual Jesus se referia ou é o amor do dia a dia das vivências que nós temos? De banalidades, que não tem sentido. E tem pessoas que fazem questão de chegar e dizer assim, fulano, fulana, você me ama? Para satisfazer o ego, te amo, da boca para fora. Porque aqui dentro está tudo vazio. Porque quem ama não demonstra, faz. O gesto de quem ama, muitas pessoas não se apercebem que está demonstrando ali o amor que sente aquela ou aquele e que a pessoa não compreende. E às vezes, pelo gesto que é feito, vem aí uma desconfiança. Ou ele ou ela, o que é que está vendo? O que é que você está querendo? Não está habituada ou habituado ao gesto demonstrativo de se amar, que é palavras vazias, falsas, que o vento leva. E depois vem o engano, a decepção. Ora, Jesus mostrou o verdadeiro amor na sua extensão, não importando a quem, quando se ama, se dedica, se constrói, faz com que a pessoa seja feliz, mas não precisa palavras. O gesto de carinho nos diz muita coisa. Um abraço, aquele abraço que chega, que vem energizado, que dá aquele abraço, que a gente sente aquele impacto, é amor. Mas tem pessoas que, não quero isso. Fica rejeitando. E depois diz, fulana não me ama. Não compreendeu o gesto. Veja o que Jesus fez amando as criaturas. Ele disse a elas, eu te amo? Não. Jesus chegou para aquelas pessoas, olhava para ela e então falava dentro do seu coração, para que ela entendesse
que o caminho que ela está percorrendo não é o caminho correto. Mas não julgou aquela criatura. Não disse, você fez isso, isso, isso e isso. Não. Ele foi conversar com a criatura lá dentro, para que ela sentisse as suas palavras, que estavam carregadas de uma energia que até então ela não entendia, porque começou a balsamizá-la de dentro para fora, e não de fora para dentro, como nós queremos. E o trabalho que ele faz é que de dentro para fora, fazendo limpeza interior na criatura para que ela possa lançar o lixo que nós carregamos em nossas mentes, em nossos corações. Para que não seja mais ali ninho de ervas daninhas, de bactérias, de vírus, que esteja um campo limpo, para que possa florescer uma semente. E essa semente é a semente do perdão e do amor que ele lançou. É essa semente que vai fazer com que tenha dentro de cada criatura aquele trabalho que ele fez com uma joia bruta, em que ele usou o cinzel para poder lapidá-la. E daquela pedra bruta ele começou a trabalhar e trouxe então e mostrou a beleza, o brilho que aquela pedra contém. E essa pedra somos nós, que ele está trabalhando dia e noite para que nós possamos nos purificar, nos modificar e com isso modificar o mundo. Sermos nós aqueles que iremos divulgar com as nossas presenças e nossas ações o seu amor e o seu perdão. Aí começamos a construir uma nova era. Começamos a demonstrar novos caminhos. E não fazermos como nós fazemos, como se fôssemos detentores das verdades, que na verdade nós não temos verdade nenhuma. Porque para ter verdade é preciso compreender e aceitar aquele que está no caminho conosco. Aí vamos entender a verdade de Deus para com nós. Quando nos coloca ao lado aquele que não gostaríamos de ter, mas ali nas arestas que são aparadas, vamos transformando-os. Não é ter a mesma simpatia que nós temos com um amigo verdadeiro, mas nós temos aquela simpatia em que nós vamos ter a tolerância, a indulgência, a benevolência para com aquela pessoa. E vamos buscar construir com ela situações melhores. E quando ela entender, compreender, ela vai se juntar e então começar a fazer os grupos que irão impulsionar todo este trabalho. Mas é preciso trabalhar-nos para que possamos alcançar esses objetivos. É nos esforçarmos a partir de agora, já que não fizemos antes, mas ainda dá tempo, quem sabe, quanto tempo, mas já vai ser benéfico para cada um de nós. Já vamos levar uma carga menor para o outro lado. Já vamos sentir uma grandeza maior, sabendo que Jesus está conosco. Por ele ser amor, ele está conosco, porque nos ama. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas rebeldices, ele nos ama. E fica trabalhando aquela pedra bruta para se transformar um dia numa joia rara, brilhante,
ele espera alcançar e vai alcançar, gradativamente. Porque nós, de tanto se falar, de tanto, vamos nos convencendo. Aos poucos e daqui a pouco estamos fazendo. Um exemplo é que às vezes nós, quando discutimos com alguém, não queremos nem saber mais. Mas já pensou? Aquela discussão parou um pouco, aí você diz: fulano, me desculpe. Não disse perdão, mas disse: me desculpe. Porque sentiu que fez mal ao outro e ela não está se sentindo bem. Então ela está pedindo desculpas e ela passa a se sentir bem. E aquela desculpa que foi dada naquele momento não foi uma desculpa de palavras, porque aquilo não vai se repetir novamente. Não vai se afastar daquela criatura. Ao contrário, vai estar sempre próxima. Porque quando a pessoa pratica um ato e a gente abandona, como diz no adágio popular, sua própria sorte, nós estamos cometendo atos dos quais vamos nos arrepender posteriormente. Se aquela pessoa sofre alguma coisa, a nossa consciência já vai logo nos alertar. Por que você deixou que ela fosse? Por que você abandonou-a quando deveria trazer para si? Agora a consciência está nos acusando. Como fazer então para reverter uma situação dessa? É buscar então de uma forma equilibrada, demonstrando àquela pessoa que ela é importante para ela. Que não é para ela estar distante, mas sim para estar perto, próxima, na convivência do dia a dia uma com as outras, que assim vai trabalhando as imperfeições de um e de outro, vai neutralizando ações pelas quais iria um dia enveredar. Agora já há uma mudança, porque a pessoa está entendendo, está mudando o seu comportamento, a sua maneira de agir e de pensar. Vejamos como é difícil essas duas palavras. Dentro do lar, não vou dizer lá fora, dentro do lar, que ocorre entre pais e filhos. Como é difícil. Às vezes, o filho sai de casa e esquece que tem pai e mãe. Mas no íntimo os pais ficam se perguntando onde é que está fulano. Como é que ele está? Está vivendo de quê? A preocupação interior, mas não foi capaz no momento em trazê-lo de volta para casa. O orgulho ferido fala mais alto. E diz que não quer se humilhar para trazê-lo para casa, reconhecendo o erro que cometeu. Mas quer que o filho reconheça-os como pai e reconheça-os para que a sua situação seja melhor. E ele volte cabisbaixo para dentro de casa. Como se ele pode ter sido o pivô ou não da discussão. Que às vezes por uma besteirinha de nada a coisa se transforma de tal forma que nós nos deixamos levar em todas as situações, jogando tudo para fora e destruindo um lar. Porque lar, se nós ainda formos verificar, como dizia Jesus, lar é amor, é aconchego. Lar é uma família.
E quando ele se refere à família, ele não está se referindo à família de A, de B, C, ele está se referindo à família, o todo, o universo. Ele está se referindo, dizer, se você quer amor no seu lar, cuide bem dos seus, trate-os bem, não os magoe para não serem magoados. Quando houver harmonia dentro do lar, haverá a minha presença neste lar, dando a demonstração de amor, de perdão. Porque para compreendê-lo realmente Jesus, temos que atentar para essas coisas que muitas vezes não damos importância. Ele disse, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. E doentes somos todos nós. E ele nos chama a atenção para nos curarmos. Ele é o médico, está querendo nos curar. E nós não estamos deixando que ele nos cure. Nos dando a oportunidade quando apresenta uma pessoa a qual nós não queríamos que ela tivesse na nossa frente. E vem aquela ânsia de impropérios contra aquela criatura. Mas é o propósito. É nesse propósito que vai fazer com que, na insistência, a pessoa mude. É a perseverança. Porque no momento em que nós mais precisarmos, são essas pessoas que vão cuidar de nós. São essas pessoas que vão nos salvar de diversas situações. Observemos na prática, quando a pessoa tem um poder aquisitivo bom, o que acontece? A casa vive cheia de gente, feito abelhas no mel. Quando então chega a seca, as abelhas começam a se afastar porque não tem mel mais para levar. E aí pergunta-se, eram amigos? Ou eram aqueles que queriam usufruir do que você possuía? Porque os amigos são os que ficam. Em todas as situações, por mais difícil que seja. E ocorre em muitas situações, quem nos socorre são exatamente aqueles que nós não queríamos que estivessem conosco. De demonstração que o faz. Por quê? Nós estamos habituados a que as pessoas fiquem massageando o nosso ego, para nós nos sentirmos inflados, como se fôssemos voar. Não sabendo que de repente alguém pode chegar com uma agulhinha e furar aquele balão, ele de repente se vê no chão. E quem é que vai levantar? Observemos muito isso. É na vida prática. Já não estamos falando mais há 2000 anos, não. Estamos falando da vida prática. O que ocorre no nosso dia a dia. Ontem aquela pessoa que tínhamos como amiga, hoje se tornou nossa inimiga. Por pequenas coisas que foi dita ou que foi feita, tomou-se como inimiga. Não quer saber mais, não frequenta mais a nossa casa, passa distante, e quando passa aí dizendo 1000 coisas, para que haja uma reação, e nessa reação haja essa discussão, e nessa discussão há uma plateia. E a plateia fica observando o que é que vai dar no final. Quando deveriam alguém interferir e acabar com tudo aquilo para aquela plateia não existir. Porque aquele que foi o autor, ele vai sempre dizer assim, você viu como
teve muita gente que estava me apoiando, quer dizer, na imagem dele, né? Porque na imagem de outros aquilo não era apoio. Então, nós temos que ter essas cautelas. E ele nos trouxe a mensagem de perdão das ofensas. Ele, quando se referiu a ofensas, ele não se referiu a uma ofensa apenas. Há várias ofensas que a pessoa vai sofrer ao longo da vida. Está preparada sempre para perdoar. Porque os ataques serão constantes, dia a dia. Não vai ser um hoje, outro amanhã. São constantes. Quer seja lá fora, quer seja dentro dos nossos lares. Isso vamos encontrar irmão com irmão, filho com pai, com mãe, e assim sucessivamente. Porque cada um diz, eu quero a minha independência. Ótimo. Então trabalhe para ter a sua independência. A independência do pensar, do agir e de ter a responsabilidade dos atos. Que nós nos esquivamos. Não queremos ter essa responsabilidade do que fazemos. Aí, quando ocorre alguma situação, coloca-se os pais à frente para resolver. Os pais podem orientar, mas quem vai resolver é ele. A responsabilidade é dele, não é dos pais. Quem cometeu o ato foi ele, não foram os pais. Os pais podem chamá-lo à razão, mas ele vai ter que corrigir a irresponsabilidade que teve. Se assim não fosse, imagine nós. Nossos filhos fazer alguma coisa, a gente tem que pagar pelo que ele fez. E ele ficava isento e os pais presos? Tem lógica? Não tem. Cada um responde pelo seu ato. Cada um tem que ver que a sua situação é aquela situação que irá ter uma condição de que cada um terá que um dia responder. E para amar Jesus, basta só essas regrinhas para que ele nos ame. Que ele já ama. Mas se nós queremos amá-lo mesmo, vamos observar as regrinhas passo a passo e vamos estar com ele lado a lado em nossas vidas. Que ele nos abençoe, que nos ampare, que nos dê condições de podermos analisar os nossos pensamentos, ideias e ações. Que as bênçãos dele se façam sobre todos nós, agora e sempre. Agradeço o convite do nosso irmão e trago o abraço daqueles que fazem a Federação Espírita Pernambucana. Jesus abençoe-nos a todos. Mestre Jesus, a longa estrada que a vida nos oferece realmente são quilométricas, mas que em cada curva que nós encontramos é como se estivéssemos encontrando um abismo. Se não tivermos a cautela, iremos cair. Então é preciso dar passo a passo para sabermos onde é que estamos pisando, para que não venham cairmos nos cadafalsos que estão ao longo das estradas à nossa espreita. Mas vós, como bom guia que o é, está sempre nos demonstrando com a sua luz o caminho a seguir. Muitas vezes paramos porque a escuridão é tão grande em nós que não conseguimos enxergar
aonde estamos pisando. Posteriormente, vós vem a clarear novamente o nosso caminho, para que possamos seguir na estrada da evolução. Perdoa-nos, Senhor, pelas faltas que cometemos e as cometidas. Sobre tudo e sobre todos, dai-nos a paz e a serenidade para que possamos continuar a nossa existência aqui na terra. E assim, Mestre Jesus, agradecido por tudo que nos concede, pela paz que nos dá, pela luz que ilumina-nos e também pelo teu amor, é que te agradecemos, Senhor. Que assim seja.